19 diz assim: e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui vai falar de uma mensagem, vai falar sobre Abraão. Ele foi chamado por Deus, e Abraão foi chamado pelo Senhor desta forma: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu vivendo por fé. Ele não saiu ali confiando em carros, em cavalos, confiando na sua riqueza, confiando em seus bens materiais, mas ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. E Deus não só disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela, mas o Senhor também disse: Abraão, olha para o céu, vê se você pode contar as estrelas, porque assim eu te farei uma grande nação. Abraão não era estéril, mas sua esposa Sara era estéril. E a palavra do Senhor nos diz, nos ensina que eles eram avançados em idade. E Deus, quando Ele faz uma promessa, não interessa a minha história e a sua história, Ele é poderoso para cumprir, independente da minha e da sua circunstância. Se Ele disse para Abraão: Abraão, eu te farei pai de nações, o Senhor é poderoso para fazer, porque Ele não depende do meu vigor, do seu vigor. Ele não depende da minha situação financeira, nem da sua situação financeira. Ele não depende do diagnóstico do médico. Ele diz e acontece, acha e acontece, porque o nosso Deus criou os céus e a terra com uma palavra que saiu da sua boca. E a palavra que sai da boca do Senhor, ela não voltará vazia, mas ela cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. Aleluia! Em determinado momento da sua história, Abraão recebe uma visita de anjos. E ele se prepara, e para os anjos ele vai servir aqueles anjos. E ele faz um pedido à sua mulher, ele faz um pedido à sua esposa: olha só, faz esses cabritos, cozinha aqui, prepara rapidamente aqui esse manjar, prepara esse alimento para aqueles homens que chegaram aqui. Sara rapidamente, uma mulher sábia, uma mulher obediente, uma mulher que anda junto com o seu marido. A palavra do Senhor diz: não podem caminhar dois juntos se não estiverem de acordo. Eles estavam de acordo. Você não pode caminhar com quem você não concorda. Pessoas que se relacionam, que têm casamento, precisam caminhar de acordo um com o outro. A palavra do Senhor diz que casa dividida não prospera. E eles estavam ali caminhando de acordo. O seu esposo Abraão libera uma palavra para ela: faça isso por gentileza. E ela rapidamente prepara. Sara estava trabalhando não para o seu marido apenas, ela estava trabalhando para o Senhor. E quantos de nós estamos ali trabalhando para o Senhor, estamos diante da presença do Senhor e duvidamos que é Ele que está na nossa casa trabalhando a meu e a seu favor? Glória a Deus. Sara estava trabalhando para o Senhor, os anjos do Senhor estavam acampados à sua volta. E o Senhor, depois que ele é servido por Abraão e por Sara, libera uma palavra: daqui a determinado tempo, Sara, eu não estou falando a outra, não estou falando outra mulher, eu estou falando Sara, sua esposa, sua mulher, ela vai gerar um filho. Sara estava lá dentro e ela se ri. E o anjo pergunta e diz assim: vem cá, pergunta para Sara por que ela está rindo. Por que ela está duvidando?
que isso vai acontecer? Isso é impossível. Poderá haver alguma coisa impossível para Deus? Glória a A Deus. palavra do Senhor diz que para o Senhor não haverá nada impossível. Aleluia. O que é impossível para você é possível para Deus, porque para Ele não haverá nada impossível. Obrigado, Jesus. Se Ele libera a palavra, quem vai cumprir a palavra não vai ser você, vai ser o Senhor. Aleluia. Basta apenas nos sujeitarmos e caminharmos debaixo da revelação da palavra. Graças a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Glória a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Qual é a minha e a sua sujeição? É obedecer aquilo que ele está mandando. E Aleluia. muitas vezes nós nos sujeitarmos a Deus e resistimos ao maligno, é resistimos à dúvida. Será que isso vai acontecer? A palavra do Senhor diz em 1 João que no amor não há medo. No verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado Obrigado, no amor. Jesus. Graças a Deus. Se nós estamos com medo de que não vai acontecer, se ele vai ou se ele não vai fazer, isso não é obra do Espírito Santo. Aleluia. Isso é obra ou da nossa carne, ou obra do diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Amém. Glória a Senhor. Deus. Se ele diz que ele vai fazer, ele é poderoso para fazer. Glória. Eu quero te dizer nessa noite, tudo Graças aquilo que a foi Deus. liberado no altar é para minha e para sua vida. Amém, Senhor. Para Deus não haverá nada impossível. Eu não Amém, sei o que Senhor. você precisa, mas Ele tem aquilo que você necessita. É uma libertação, Ele é poderoso para libertar. É uma cura, Ele é poderoso para curar. É uma porta aberta, Ele é poderoso para abrir. É um recurso, Ele é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Haja luz e ouve-o. Aleluia. Quantas mães estão orando por filhos que não mudam? Quantas mulheres oram por maridos que não mudam? Quantas famílias, pessoas estão clamando e acham que estar aqui é em vão? Não é em vão. A sua guerra não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades, hostes espirituais na maldade que lutam nos lugares celestiais. A história do seu filho, a história do seu marido, da sua mulher pode ser a pior história, mas o Senhor é aquele que muda quadros. Glória a Deus. Aleluia. Ele muda situações. Glória a Deus. Ai, irmã, é fácil para você falar porque você não viu na minha casa. Ele é aquele que desfaz as obras do diabo. Aleluia. Glória a Deus. Ele desbarata o inferno. Amém, Jesus. A palavra do Senhor diz que a oração feita por um justo pode muito em seus Graças efeitos. a Deus. A missionária me deu apenas 15 minutos. Eu vou entrar nesse tempo, que eu nem sei quanto tempo eu estou falando já. Mas o Espírito Santo me disse: você vai falar do que eu fiz na vida do seu marido. O Senhor tem nos chamado para falar, testemunhar aquilo que Deus fez nas nossas vidas, na vida dele. Amém, Senhor. Como a minha sogra já falou aqui recentemente, há algumas horas atrás, a missionária Sueli, Deus ouviu a oração dela. Quando eu conheci o meu marido, nos conhecemos há uns 3 anos atrás. Eu vim de um outro estado, eu não sou do Rio de Janeiro. Deus me trouxe para cá para fazer a obra dele. Eu vim com as minhas malas, com a minha cara e com a minha coragem, com aquilo que ele disse para eu fazer. Sai do meio do teu povo, e eu saí. Eu não conhecia praticamente ninguém, mas aquele que diz vai, ele garante. E o Senhor tem cuidado de mim. Eu era solteira, só com o meu temor a Deus, com o meu coração guardado para Ele. O Senhor disse: vai para o Rio de Janeiro, porque eu tenho cativos para libertar através da tua vida. Eu conheci o meu esposo, na época ele estava vivendo na transexualidade. Ele não queria ser homem, ele queria ser uma mulher. E ele já estava no seu processo de transexualização. Meu Deus! Quando eu conheci, o Espírito Santo de Deus disse: você vai cuidar. E Deus fez de uma forma que eu fui morar na casa deles. Meu Deus! O Senhor começou a Covid.
fechavam-se as portas, eu não tinha como trabalhar. Eu disse, Espírito Santo, o que eu estou fazendo na casa dos outros, que eu nem conheço, nem sei quem é? Eu não tenho um centavo para ajudar em nada. E eu quero te dizer que o Senhor é aquele que nos sustenta. Aleluia. E foi assim, Ele me sustentou para a glória e honra do nome dEle. Não foi fácil o trabalho, porque ele era ateu, se dizia transexual, queria ser fêmea, e eu olhava para ele e dizia, pai, ele é diferente. Eu olho para ele, eu só vejo uma garota, eu vejo uma lésbica, eu não vejo um garoto, eu não conheci ele como homem, apenas com aquela aparência demoníaca. Eu falei, Senhor Espírito Santo, abre os meus olhos. Se o Senhor me chamou como profeta, como o Senhor levou o profeta Ezequiel lá para o Vale de Ossos Secos, o Senhor mostrou para o profeta que seria a palavra que saísse da boca dele. O Senhor vai me mostrar. Aleluia. O Senhor vai me mostrar que ele é homem. E o Senhor vai me ajudar. Resumindo o processo todo, Jesus Cristo tocou na mente dele, no coração dele. Era coração duro, difícil, resistente à palavra. Eu sofri, irmãos. Deus me levava para vários estados e eu voltava e o Senhor falava, você vai continuar cuidando. Eu falava, Jesus, eu não aguento mais cuidar dessa ovelha rebelde. E o Senhor falava, cuida porque é para mim, porque eu vou levantar como precioso. Aleluia! E eu ia para outro estado, depois eu voltava de novo para cá, para o Rio de Janeiro. E o Espírito Santo, cuida porque é precioso para mim. E eu andava com ele para cima e para baixo, eu tinha vergonha dentro de mim. Falava, Jesus, me conhece como missionário nessa igreja, eu prego a tua palavra, vão achar que eu sou sapatão andando com esse garoto, que eles não sabem que é um garoto, mas que parece uma menina. E o Espírito Santo dizia para mim assim, por acaso, quando eu te arranquei do mundo, eu tive vergonha de você. Meu Deus! Eu dizia, e eu dizia para ele assim, Espírito Santo, não. Pega na mão do meu filho e não se envergonha dele, porque eu vou libertar. Amém. Obrigado. Nem que seja a última coisa que você faça da tua vida. Porque uma alma para mim vale mais que o mundo inteiro. Aleluia. Eu vou te ensinar o que é amar, eu vou te ensinar o que é cuidar, o que vai ser padecer por uma alma. Porque muitas vezes nós entramos nas igrejas, pregamos para multidões de pessoas, abraçamos e Deus nos usa em revelação e muitas coisas. Mas quando Ele nos pega separadamente para agarrar uma alma e ninguém está vendo, ninguém está vendo a sua oração, ninguém está vendo a sua lágrima, o que você está padecendo por essa vida. Não há glória nisso, irmão. Machuca, dói. E o Senhor fez assim na minha vida. Resumindo, passou-se um ano e foi aí que Ele decidiu aceitar a Jesus, depois de passar por muitas coisas. Obrigado, Senhor. Ele aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele foi batizado nas águas 2 anos depois. Deus batizou com o Espírito Santo. Glória! Aleluia! 2 anos e pouco se passaram. Eu olhava para a cara dele, olhava para minha cara. Eu falei, não é possível. Eu vivo com você para cima e para baixo. Eu perguntava a Deus, eu falava, Espírito Santo, por que eu ando com esse garoto? Já acabou a obra, já está homem, já está macho, já está diferente. Eu comecei a perguntar para Deus. Falei, Jesus, o que acontece com a gente? E foi quando eu entendi que eu gostava dele, ele gostava de mim. E aí nós começamos a nos relacionar, não mais como namorados, porque nós nem namoramos, mas eu disse para ele, eu disse para Jesus, e quando eu conhecer esse alguém, eu ia me casar. E se eu gosto de você, você gosta de mim, a gente vai se casar. Nós ficamos 4 meses apenas juntos, como se fôssemos noivos. Eu e ele sabíamos disso. Marcamos o casamento e nós nos casamos. Deus transforma e Deus muda. Aleluia! Eu não sei qual é o problema do seu filho, da sua mulher, do seu marido. Para Deus não haverá nada impossível. Aleluia! Foi o que Deus fez na vida dele. Foi o que Deus fez nas nossas vidas. Glorifica o nome do Senhor. Isso aí é para testificar também que é Deus que usa esse rapaz. Ele não sabia de nada, ele não conhece a gente. E Deus usou a vida dele. Você vai falar, você vai pregar. E de fato, Deus tem libertado muito o meu esposo de uma timidez. Ele era muito tímido e tinha vergonha de falar muito. E Deus tem libertado, destravado isso na vida dele. E ele tem cantado e canta no banheiro e adora e pega o violão porque é levita mesmo. E assim o Senhor tem feito. Quando Deus usar o profeta, não se ria, adora, porque para
faz não é o homem, quem faz não é o profeta. E nem sequer o anjo vai fazer sem a ordem dele. Se ele mandar, o anjo obedece. Se ele mandar, o profeta obedece. Creia e confia no Senhor. Aleluia. O Senhor é Deus na sua casa, o Senhor Amém, é Deus na sua Senhor. família. Não faça como Sara, não fica rindo não. O engraçado é que Sara ri, tipo assim, eu vou ter deleite depois de velha. Ela dá um sorrisinho aqui de incredulidade. Mas quando Isaac nasce, ela olha para o rostinho dele e Deus coloca um sorriso nos lábios dela. E quem diria, eu, mulher velha, não só gerar, mas ter o prazer de amamentar a Aleluia. promessa. Você vai ficar como aqueles que cantam. Você vai sorrir e você vai se alegrar. Quem diria? Eu nem sequer imaginava, mas o Senhor vai colocar um sorriso de fé nos teus lábios. Amém, Senhor. Quem olhar para a tua vitória vai glorificar no Senhor Jesus. Aleluia. E eu agradeço a minha breve oportunidade. Amém.